Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um encontro com a Gi. Hoje eu estou aqui olhando, nosso encontro vai ser um bate-papo mais informal sobre esse nosso retorno, né? Esse nosso começo aí de ano e sobre tudo que vem implícito com isso, né? As nossas angústias, as nossas preocupações, às vezes até desespero, mas vem, né? Vem tudo junto, vem num pacote único, né? Mas tem outro jeito, né, gente? Não tem outra maneira de ser. Seria tão sonhado, tão maravilhoso se fosse tudo perfeito, se as coisas fossem tudo calmamente colocadas em práticas, calmamente, no tempo, né? Olha, agora nós vamos nos organizar para fazer tal coisa, nós vamos nos organizar para recepcionar as crianças, olha, nós vamos trabalhar e vai ser utilizado uma plataforma e é assim que a gente vai começar. Mas assim, não foi assim. E aí? A gente vai ficar lamentando, lastimando a vida inteira por não ter sido? Não foi. Vai resolver você ficar parado, chorando e reclamando e falando mal? Não vai. Energia negativa vai gerar energia negativa, as coisas não vão fluir assim. Então, assim, não vai por esse caminho. Vamos pensar pelo lado positivo, né? Eu já falei isso uma vez. Quantos anos a educação estava esperando por esse boom, por essa transformação? Precisava ser assim? Não, não precisava. Poderia ter sido melhor? 1000 vezes melhor. Poderia isso? Poderia. Poderia aquilo? Poderia também. Mas não é? Não foi? E aí? O que a gente faz? A gente chora, a gente senta, lamenta, acha problema, defeito em tudo. Ai, porque não funciona, ai, porque não presta, ai, porque não consegue anexar, não consegue conectar, porque não tem onde colocar atividade. Adianta isso? Resolve? Não tem, não dá, não faz. E aí? Você chora? Sente e chora? Não, professor não sente e chora. Professor arregaça as mangas, ó. Bora luta. Professor vai atrás, professor cria, professor busca. Nós não somos assim. A gente não sente e chora. Que dá vontade, dá. Mas a gente não tem tempo para sentar e chorar. A gente vai à luta. E é nesse vai à luta que você lê, que você se informa, que você busca todas as informações, cronogramas, né? O que vai ser integrado no primeiro bimestre, quais são os trabalhos, horários de formações, formações que bate com outras, mas a gente vai atrás para tentar integrar, para tentar solucionar, para fazer nosso melhor, porque nós somos assim, gente. O professor é assim. Se o professor fosse acomodado, se o professor sentasse e chorasse, tô falando professor bom, o professor profissional, aquele que não aceita, aquele que vai à luta, arregaça as mangas e vai na raça, aquele que não aceita a educação do jeito que ela é, do jeito que ela estava. Aquele que não aceita simplesmente, eu vou fazer isso porque é o que eu tenho. Não tenho recurso. Tá bom, então a minha aula vai ser meia boca, mais ou menos. Professor não é assim. Graças a Deus, a maioria dos professores não são assim. A maioria dos professores são aqueles que não aceitam a falta de atenção, a falta de cuidado, a falta de carinho, a falta de respeito em relação ao que oferece a educação pública nesse país. E é por isso que a gente não se cala, não se perde e tá sempre lutando pro melhor. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, assim, tem cronogramas que a gente tem que ler, tem atividades para planejar, para a gente planejar os nossos ATPCs, organizar. Então, assim, tem um monte de material, tem um monte de sugestões que se convergem numa única. De tudo que eu li, meu olhar, tá? Eu vejo que o cuidado, o zelo é pela criança.
tudo por ela, para ela, e é pensando nela. Como é que foi o 2020 dessa criança? Pensa comigo, como é que você aguardava, como é que você esperava? Ai, minhas gatas, gente, não liga com barulho não. Como é que nós aguardávamos a chegada do ano? Como que a gente recebia? Eu vou falar de mim, tá? O caderno novo. Quando você pegava um caderno, quando as aulas começavam, que você pegava um caderno novo, olha meu caderno novo. Você sentia o cheiro do caderno, do material. Isso pra mim era tão bom. Era começo de ano, era vida nova, era tudo novo, lápis novo. Só que não era um caderno assim não, tá? Esse caderno aqui é muito chique, muito top. Mesmo sendo um caderno comum, ele é muito top. Na minha infância, na minha realidade, meu caderno era um caderno pequenino, daqueles menores, e tipo aquelas folhas que se você escrevesse um pouquinho mais forte, ela já se partia, ela já se rasgava. Esse era o material que eu tinha disponível para usar e ele era perfeito, maravilhoso. E hoje a gente vê nossos alunos, né? Graças a Deus, a maioria, não são todos, de maneira alguma, com esse empenho, essa vontade de estudar, essa vontade de começar o ano, e a maioria nem foi, não frequentou a escola um dia o ano passado. Porque nós tivemos alunos que foram transferidos para nossa escola. Tudo bem que ele tinha frequentado uma outra escola antes disso, mas eu tenho alunos que frequentou, foi transferido para nossa escola e só começou a estudar, tipo assim, 2 dias e aí veio a pandemia. Então não teve o prazer de ir para a escola, você entende? Teve alguns que nem isso teve. Nem essa oportunidade, nem esse amor, nem esse carinho, esse acolhimento, aquela coisa do novo, do amigo, da escola. A gente não teve isso. Eles não tiveram isso. E agora eles vêm para o primeiro ano. E aí vem a nossa fala de hoje. Sondagem, hipóteses. Como é que está o aluno que o ano passado não frequentou a EMEI, não fez o primeiro aninho também, não estudou no presencial, fez o ano inteiro de online? Como é que está a hipótese desse aluno? Como eu faço a minha sondagem agora? Porque o ano passado tudo bem, o nosso olhar era outro, era tudo novidade, tudo tava... era novo pra gente tudo, né? Esse ano não. Esse ano não é mais tudo novo, esse ano não é mais igual. Nós não temos mais a desculpa de que é tudo novo, tudo vai recomeçar. Bom, gente, mas retomando aqui, né? Este momento, ele é muito importante para a criança, porque começar o ano assim é diferente de tudo. O ano passado eles começaram o ano normal, depois é que foi. Agora, este ano não. Esse começo, esse chegar na escola, encontrar o tudo novo, não está acontecendo. E aí nós temos que falar sobre sondagens. Sondagens diagnósticas, né? Como é que está o meu aluno agora? Como é que eu vou olhar para o meu aluno, o que ele sabe, como é que está a hipótese dessa criança? Porque eu ponho o óculos da reflexo, né? Porque a maioria deles não tiveram a oportunidade de frequentar a escola, mas eles tiveram também a família, né, gente, em casa. Deixa eu guardar, pôr para trás um pouquinho. Eles tiveram a família, então as famílias estiveram presentes.
mas é a família, não é o professor. O professor esteve presente atrás das câmeras, mas não é a mesma coisa. Não é. É diferente. Então, nós temos algumas coisas para a gente pontuar, algumas coisas para a gente olhar em relação a esse alinhamento, você entende? A esse juntar tudo. Neste momento, nós estamos vivendo eu não vou falar excesso, porque faz parte, mas nós estamos recebendo muitas orientações, muito material, tá tendo formação, a gente está recebendo material para estudo, para as formações, porque é como se a gente estivesse atrasados. É muita coisa para dar conta. Mas não é muita coisa para eu dar conta sozinha, é muita coisa para todo mundo dar conta. E isso vai passando, né? É diretoria, é direção, é de coordenação, professor, pais e alunos. Por que eu coloquei os pais na frente? Porque os pais são fundamentais nesse processo. Sem eles, a educação do ano passado, as aulas do ano passado, não seriam possíveis. Então, nós temos que ter, assim, esse olhar para a família. Toda família é igual? Não. Toda família participou? Não. Ah, mas é porque não tinha celular. Não, não é por isso. Alguns sim. Mas teve famílias que não teve participação, mesmo tendo conexão e mesmo tendo celular. Aí é cada família é um caso. Tá? Então, nós não estamos aqui para julgar o que aconteceu, o que deixou de acontecer, mas não dá pra gente colocar tudo num único pacote, achar que todo mundo é igual, que ai, não teve, só não entrou, não trabalhou, não fez, quem não tinha internet. Não. Não. Teve alunos que não tinham internet e a mãe queria material e ia atrás para buscar. Família. Isso é família. Tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É óbvio que contribuiu, não tem nem que se discutir, porque não cabe discussão. Que a gente tinha muitas crianças, não temos muitas crianças que não têm conexão, não têm internet. E aí? A culpa é da criança? Não. É o sistema, é a parte do social, você entende? Que, infelizmente, é muito desigual. Muito, 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 muito. E, com certeza, isso afeta os nossos alunos. Com certeza. Mas, vamos falar um pouquinho, então, da nossa sondagem. Como é que a gente faz uma sondagem? Isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Bom, então vamos lá. Aí vem a pergunta, né? Como é que eu faço uma sondagem? Qual é o procedimento do professor? Vamos pensar naquele professor que chegou agora e assumiu um primeiro ano e ele não está acostumado a fazer sondagem com os alunos dele. Como é que ele iria fazer essa sondagem assim, de cara? Cheguei e vou fazer. Como é que seria essa sondagem? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. E, geralmente, gente, as sondagens, elas trabalham com o campo semântico, né? Então, você vai falar sobre, fazer o ditado sobre um campo semântico, você vai escolher qual é o campo semântico, se você vai trabalhar com um brinquedo, se você vai trabalhar com roupas, né? Se você escolhe o campo semântico que você vai trabalhar, aquilo que você já estava trabalhando, e aí você vai fazer a sondagem. Não se esqueça nunca que a gente vai sempre começar ditando da palavra maior para menor, da polissílaba até chegar na monossílaba, ditando palavras e, por último, uma frase. Então, assim, nós temos imensas, megas sugestões aí na vida sobre essas palavras. Porém, hoje eu vou falar com vocês sobre uma sondagem para a gente fazer neste momento, né? Para a gente conversar e fazer neste momento uma sondagem. Mas uma sondagem que tem a ver com o que a gente está vivendo, com o momento que nós estamos vivendo.
Porque se nós estamos vivendo num momento de pandemia, num momento de distanciamento, num momento de conexão, tudo é através da internet, né, gente? Tudo é através da internet. O ano foi trabalhado assim com as crianças, o ano foi trabalhado com esse, né, com esse olhar de tudo distante. Então, assim, como é que eu vou fazer a sondagem com o meu aluno? Bom, imagina aí você com seus alunos e você escolheu o campo semântico. Então, eu, professora Giselma, vou fazer a minha sondagem com os meus alunos. Então, eu estou com uma sala de primeiro ano, eu já trabalhei desde o dia 8 de fevereiro com eles, eu já estou trabalhando com eles, eu já fiz o meu começo de aula lá dessa semana para fazer a apresentação do alfabeto, mas de uma forma contextualizada. Então, todos os dias eu escrevi e compartilhei a minha tela do Word, escrevendo para os meus alunos nome da minha escola estadual, professora, tal. Então, eu comecei escrevendo o nome da escola em que eu trabalho. Então, eu já comecei lá. E do quê? E de escola. Depois, por que estadual? Escola estadual, e eu tenho que colocar escola, que começa com a letrinha E, mas eu só coloquei o E, mas significa que eu abreviei e coloquei o E de escola. Então, E de escola. Por quê? Estadual, porque poderia ser um posto, uma delegacia, poderia ser qualquer outra coisa estadual, mas é uma escola. Então, esse E, escola estadual, já é as letras do alfabeto. Já são aí as letrinhas que estão se repetindo porque você está informando. Aí você vai falar o nome da sua escola, Escola Margarida de Oliveira. Então, você usou o nome da escola, então M. Então, você vai pôr no compartilha a tela, letras bem grandes, Margarida, né? Então escreve lá Margarida, coloca M de quê? Tem mais alguém nessa sala com essa letra? Quem é que começa com o nome que é M também? Então assim, você vai fazendo essa explanação, você já fez essa explanação lá, depois que você trabalhou com o emocional, com a família e tal, você já começou a apresentar a letra do alfabeto, mas de uma forma diferenciada. Não é cantar só a letra do alfabeto nesse momento, porque às vezes a criança nem frequentou a e-mail e ela não sabe. Não adianta você cantar a letra 1000 vezes lá para ela. A criança aprende por repetição, sim, mas com sentido, contextualizado. Não é jogado somente o alfabeto e pronto, tá? Então tem que ter todo um trabalho antes, tem que ter toda uma interação com esse porquê. Então, depois que você começou a fazer a letra da escola inteira e escrever o nome da escola, faz parte da sua rotina o nome da escola. Depois tem a data. Santo André, 17 de fevereiro de 2020. Olha quantas letras que tem aí nesse pedaço que compõem as letras do alfabeto. Então, você pode falar letra por letra, escrever a palavra, depois voltar e ler a palavra novamente, falar todas as letrinhas, contar quantas palavras, quantas letrinhas tem, tudo. Você pode já trabalhar com isso com a criança sem nenhum momento de escrita. A oralidade vem primeiro, gente. A criança tem que saber o que ela está fazendo, entendendo aquilo que você propôs para ela. Não é assim do nada, já vai fazer o alfabeto e acabou. Não, tem que ter o contexto disso. Onde é que eu uso isso na vida, no dia a dia? Para que serve esse monte de letra? E aí, na hora que você já está escrevendo Santo André, ao colocar o 17, você já mudou, já não é mais letra. O símbolo, números, né, e letras já estão ali misturados dentro de um contexto. Ela já vai começar a observar. Então, assim, isso você vai fazer a semana toda, repetindo. Olha, vamos relembrar sobre ontem, o que nós fizemos ontem, como é que foi trabalhado. E aí você repete novamente o que foi trabalhado, tá? Não é assim de qualquer jeito, não é jogado, não é fora, cantado apenas, é dentro de um contexto. Então já tá lá, nome da escola, Santo André, já trabalhou um monte de letras, já trabalhou números, tá? Sem precisar de ficar falando. Depois o nome da professora. Olha só, o nome da professora. Por quê?
Porque é ela que está lá dando o exemplo para eles de nome, de pertencimento. Eles têm que saber, eles pertencem a alguma sala. Qual é? Então é primeiro ano, segundo, terceiro? Quem é a professora dessa série? A professora é referência, tá? Ela é referência, tem que partir dela sim, para que eles saibam a importância do nome deles. Porque ela não está dando aula para 30 crianças, eu já falei isso. Ela está dando aula para uma criança por vez atrás da tela. Você não fala para todo mundo, você fala para ele, só para um aluno. Então a aula é para ele, diferencialmente, somente para ele, tá? Não é para todo mundo, não é misturado, não é nada disso. Então você vai dar aula só para aquele aluno e é para ele que você vai falar. Então você vai falar seu nome. Olha, eu vou escrevendo as letras, você vai lendo comigo. Tem alguém que começa com essa letra? Essa interferência e essas intervenções, acho que a maioria de vocês já sabem. Né? Quem começa assim? Tem mais alguém aqui? Vocês sabem alguma palavra que tem essa letrinha? E não é só no começo da palavra, tá, gente? Não é A de amor, não, A tá em tudo, A tem várias palavras. Não tem que ser assim somente, aceitar. Tem que começar com a primeira letra. Não, não é só assim. Faz parte do alfabeto? Faz parte. Você precisa colocar? Sim, precisa. Mas qual o momento que você vai trabalhar a inicial da palavra com A? Né? Qual o momento que você vai cobrar isso da criança? Então, você precisa ter bem claro o que você vai trabalhar com essa criança. Não é só as letras do alfabeto por si, e começa com A, e A de amor, A de avião, A de não sei o que mais. Não, não é. Então, o A, ele entra em muitas palavras, tá? A letrinha A, ela faz parte da escrita de quase todas as palavras. Ela entra, ela está dentro das palavras aí. Então, essa letra A, ela está em muitos lugares. Então, é A de várias palavras. Agora, quando você for trabalhar a inicial das letras, aí sim, você vai falar, não, tem que ser a primeira letrinha, essa que a Pro quer. Não é agora no meio, tá? Tem que ser na primeira. Aí é outro momento, é outro olhar, é outra coisa. Mas não falem só que o A é o A da palavra amor, porque Giselma também é A, porque meu nome também termina com A. Tá? Então, assim, o A está em vários locais, o A está dentro de muitas palavras. Agora, qual é a intenção? Aí é outra coisa, é com você. Onde é que você vai colocar essa intencionalidade? Como é que você vai colocar? Aí é outra coisa. Aí tudo bem, você fala, não, a Pro quer palavras somente com a letrinha A. E aí vamos buscar, recortar, pesquisar, desenhar, fazer o alfabeto de bolso, só palavras que começam com A, com B, sem problema nenhum. Aí é momento de intervenção sua, aí sim. Mas não pensem que é só assim no alfabeto. Dá pra gente fazer ir muito mais além, pra gente avançar, tá? Com os nossos alunos, sem deixar nenhum para trás. Bom, então já fiz várias intervenções, já trabalhei a semana toda falando o nome da escola, falando sobre a data, falando sobre o nome da professora. Então, assim, se hoje eu falei o nome da professora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a pedir para os meus alunos, certo? Então, nós temos lá um monte de crianças e nós vamos pedir para que eles também, a gente pode usar a caixinha de leite, gente, virada, cortada e recortada, usando a régua para medir os quadradinhos todos iguais, para fazer letrinhas móveis do alfabeto, sugestões para as mães em casa, para que elas façam isso e tenham o alfabeto móvel em casa para a criança estar trabalhando todos os dias. Então, assim, escreveu o nome do amiguinho lá na sala, na escola, na tela, agora você pega as letras do alfabeto e escreve o nome dele aí também. Tá? Então, assim, se já está no momento de registrar, vamos registrar o nome do fulano. Então, hoje você pegou o nome de alguns amigos, aí você vai poder escolher os amigos só com a letra A. Aí já tem outra intenção. Só os amigos com a letra B, beleza? Eu não tenho com C nem com D. Não precisa nem falar que não tem com essas letras. Qual é o próximo? O
próximo é o F. Pronto, então vai lá com F. Ah, o próximo é o Felipe. Quando você for cantar, aí você vai falar que ainda tem letrinhas ali no meio, quando você for falar as letras, fazer a leitura do alfabeto, que não tem ninguém na classe com esse nome. Aí é a hora de você trabalhar. Falar assim, nossa, mas olha aqui, vocês perceberam uma coisa? Nós temos na letra A, nós temos esses. Na letra B, a gente tem esses. E na letra C, tem alguém? Ah, não tem. Então, assim, aí eles já vão perceber a ausência de letras, de palavras, de amigos, de nomes que começam com a letra que tá faltando ali, no caso com a letra C, tá? Então, aos poucos, com calma, pensando bem nas letrinhas que está sendo trabalhado. Depois que você fez toda essas intervenções, gente, esse voltar, ele vai ficar aí a semana. A gente está em momentos de fazer avaliações e fazer as nossas sondagens, e você já está fazendo isso já há um tempo. Então, depois que você fez toda essa apresentação, agora é a hora da gente começar avançando, né? Isso já foi semana passada, tudo. Agora é a hora de você começar a se preocupar e se organizar para a sondagem. Aí é a hora de você pensar como é que você vai fazer essa sondagem. Você pode dar uma atividade, você pode dar alguma coisa para eles estarem fazendo e você começar a chamar o seu aluno aí no particular, na tela, olha, já conversa com a mãe, já fala com a mãe, antes que a mãe vai ficar lá do ladinho, mas a mãe não pode intervir, que você vai ter, digamos, sei lá, 10, 15 minutos com aquela criança, que você vai ditar só para ela, para você fazer as intervenções, para você fazer o ditado daquilo que você quer. Então, assim, mas isso tem que ser uma conversa já antecipada com a mãe, para ela saber como é que é isso, como é que se dá, porque os pais não sabem como é que faz uma sondagem e nem precisam, não compete a eles, tá? Mas você tem, sabendo o que que você tem que fazer, o ambiente, você vai pedir para o pai dar uma folha em branco, uma folha sem pauta, um meio sulfite cortado, sei lá, você entende? O que ele tiver em casa. Se não tem folha sem pauta, vai com pauta mesmo, porque é o recurso que tem, a gente não faz milagre, tá? Então aí você pode sugerir que a mãe corte um pedaço, deixa uma folha só para ela fazer, colocar o nome da criança, né? A criança vai ter que colocar o seu nome, e assim você já começa a fazer a sondagem, ó, vamos colocar o nome, qual é a data, né? Então assim, não esqueça nunca da data. Eu já esqueci, eu já passei por isso e sinto falta. Poxa, por que que eu não coloquei data, né? E aí você olha e fala, nossa, de quando é isso? Aí você vai ver se não colocou a data. Então são coisas que a gente não pode esquecer, ok? Bom, nós fizemos todo um começo, né? A gente fez todo um trabalho com os nossos alunos, a gente fez toda uma atividade de acolhimento, né? Saber o que que a criança já sabe, o que que ela reconhece, o que que ela domina. Então agora é a hora da sondagem, né? Então, voltando, retomando lá, você vai entregar um papel para a criança, um papel em branco. Espera-se que a criança tenha em casa um papel, uma folha de sulfite, meia folha de sulfite, que ela coloque o nome da folha de sulfite, né? E assim, coloque a data. Mas se a criança não sabe colocar a data, você põe depois, tá? Não é, esse momento não precisa exigir da criança que ela coloque data, né? Tal, o nome dela, o que ela sabe escrever, ela já pode colocar lá, tá bom? E aí assim você vai pensar, você já pensou no que você vai trabalhar? Qual é o campo semântico que você vai trabalhar? Você já tem isso já claro na sua cabeça? Bom, como eu disse, professora Giselma, vou trabalhar com o que está agora acontecendo nesse momento. Vou contextualizar com o momento que a gente está vivendo. E o meu campo semântico vai ser a tecnologia. E dentro da tecnologia, o celular. Tá? Então, é ele que a gente vai usar como o nosso campo semântico. Nossa, como assim? Você já vai entender. O que que eu vou começar a escrever para o meu aluno dentro desse campo semântico? Então, eu já começo lá conversando com eles, né? Eu falo, olha,
Quem aqui tem um celular? Quem aqui tem computador? Quem usa celular? Quem tem, né? Como é que vocês estão fazendo as aulas de vocês? O ano passado vocês entravam pelo celular, vocês usavam? Ah, o celular da mãe, do pai, que legal. Quem usava computador? Quem usava o notebook, né? O que é computador? O que é notebook? Então, assim, você já vai fazendo uma explanação, você já vai conversando com os alunos, você já vai explicando, falando sobre o que você está trabalhando, sobre o que você está fazendo, e já vai situando a criança o que é um celular, o que é um notebook, o que é um computador. Bom, todos vocês aí têm um celular? Vou mostrar o meu celular aqui de trabalho, então eu vou usar esse aqui. Então assim, ó, vocês têm um celular? Celular tem o que aqui na frente? O que é isso? É uma tela? Ah, olha, o celular tem tela. Celular tem capa? Olha, o celular tem uma capa, né? Então, o celular tem uma capa. O que mais que o celular tem? Quando eu aperto o celular, quando eu entro no celular, o que aparece aqui no celular? Então, aparece uma tela? Ah, e aparece uma tela. Deixa eu achar uma outra parte aqui para mostrar para vocês, que aí a gente já interage junto. Tá, olha, o celular tem uma tela, mas se eu clicar aqui nesse númerozinho aqui, o que apareceu na tela do celular da Pro? Olha, o que será que é isso, né? Apareceu umas coisas diferentes aqui na minha tela. Você sabe o que é? Óbvio que eles sabem o que é número. Tá, mas olha, não é só isso, apareceu outra coisa na tela da Pro. O que será que é, hein? Deixa eu ver, vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Então, assim, você vai mostrando algumas coisas e vai apresentando o celular. Para que serve? O que vocês usam? Para que serve o celular? Olha, eu tenho certeza que jogo é uma das coisas que com certeza eles vão falar. Para jogar, Pro? Também. Para falar a verdade, celular hoje em dia serve de tudo, né, gente? Para que celular serve? Acho que para tudo, menos para fazer ligação. Acho que o que a gente menos usa é fazer ligação com o celular. A gente usa o celular para conversar, mandar áudio, jogar, agenda, internet, pesquisa, conversar com os amigos de todas as formas possíveis, menos numa ligação, que isso raramente acontece. Então, hoje você interage, você já começa, celular, além de tudo isso, celular atrapalha, celular vicia, celular te deixa deficiente de sono. O uso do celular em excesso atrapalha o nosso dormir, o nosso descansar. Já falei isso uma vez, vou repetir novamente. Eu ouvi uma pessoa falar sobre uma pesquisa e depois eu fui atrás para saber se a fala era real, que o nosso cérebro, né? Ele demora 2 horas, depois que você apagou a tela do celular, desligou, ele demora 2 horas para entender que está de noite e você tem que dormir. Então, assim, o celular vicia, atrapalha. Só que ele também traz muita coisa boa. E somos nós que temos que selecionar o que é bom e o que é ruim. Somos nós que temos que fazer essa nossa seleção. Não é de qualquer jeito, não é em excesso, tá? Então, assim, somos nós que temos que fazer essa seleção de qualidade do nosso tempo de internet, tá? Então, as crianças hoje que usam a internet em excesso, isso faz um mal danado. Os pais devem estar atentos com o excesso. Deu tal horas, criança pequena, gente, me desculpa. Quem manda na criança é família, não é celular. Então, deu certo horário, chega, vamos descansar. Não tô com sono, não tô mandando você dormir. Só tô mandando você deitar, pode ficar acordado na cama, não tem problema. Pode ler um livro, tá? Só não pode ficar na frente da claridade. Só isso. Então, fala, não pode ficar acordado, tá? Não é pra dormir, não. Só que não vai ficar com celular, tá? Sem TV, para deixar a mente acalmar e dormir o tanto certo para que não atrapalhe o desenvolvimento da criança, tá bom? Então, assim, voltamos aqui. Então, já fez tudo, separou tudo, tá prontinho para começar? Vamos para o nosso campo semântico. Então, hoje, dentro do meu campo semântico, eu vou trabalhar com algumas palavras. Quais as palavras que eu vou trabalhar hoje? Então, hoje, as minhas palavras
elas estão relacionadas ao nosso momento, ao nosso contexto. A primeira palavra que eu vou ditar do meu campo semântico é bateria. Aí, retomando, antes de eu falar da bateria, a gente estava falando do celular, né? Do tamanho da tela. Então, assim, ó, que a gente pode perguntar também, né? Que eu parei, né? Vou retomar. Todos vocês usam o celular à vontade e ele nunca descarrega, a bateria nunca acaba. Você não precisa conectar um cabinho aqui e colocar na tomada. Então, o celular ele tem que ser carregado na energia. E quando acaba a energia, como é que eu fico se meu celular estiver descarregado? Desesperado, né? Mas assim, se fazer esse levantamento com as crianças, né? Olha, mas será que não é perigoso se eu brincar de qualquer jeito e deixar meu celular cair? O que vai acontecer se eu deixar meu celular cair? Então, assim, além de eu estar fazendo aula, utilizando o celular no meu dia a dia, eu também tenho que fazer esse uso consciente. Porque ele também agora é uma ferramenta, né? Que ele está me auxiliando no meu dia a dia. Então, eu tenho que tomar cuidado com o meu celular. Então, eu tenho que saber guardar, eu tenho que saber colocar, não posso ficar com ele para lá e para cá assim. Então, eu tenho que saber cuidar do meu celular. Então, olha, tem bateria, eu preciso carregar meu celular de vez em quando, porque senão a bateria dele acaba. O que mais que celular tem? Tem botões? Tem botões. Então, assim, tem botão. Mas para que servem esses botões? Liga e desliga? O que mais? O que mais que celular faz? Qual é uma outra função? Calculadora? A gente já mostrou, calculadora. Ele é uma calculadora. O que mais? O que a gente faz assim, ó, que fica todo mundo assim, ó? Inclusive eu, tá? Selfie. Mas o que é selfie? Eles vão saber que é tirar foto de si, tá? Então, mostrar que o celular, ele tem muitas outras opções, amplidões, né? De opções, tá? São muitas, tá? Cada um tem um uso, cada um utiliza o celular para uma coisa específica, mas ele é mega, ele tem muitas opções de uso, basta saber usar, tá? Então, assim, depois que eu explanei, que eu falei, que eu perguntei de quem que é o celular, quem aí pode perguntar, quem aqui tem celular? Levanta a mão para eu saber, levanta a mão aí na telinha, que a Pro quer ver quem tem celular. Então, você vai fazendo todo esse movimento com a criança e explicando sobre o celular. Vai dando várias coisas. Como eu falei, tem a luz, a claridade, tá? Bateria. Então, assim, nós temos várias coisas que atrapalham. Então, voltando às minhas palavras, a primeira palavra que eu vou ditar para os meus alunos é bateria. Aí eu posso perguntar, bateria do que mesmo que a gente falou, que descarrega? Bateria. Então, você vai pedir para o aluno escrever bateria. Depois, já escreveu bateria? Celular. Então, vai escrever celular. Depois, tela. Então, tela. E a última, luz. Então, eu ditei as minhas palavras, todas dentro do campo semântico que eu preciso trabalhar, a polissílaba, a trissílaba, a dissílaba e a monossílaba. Agora, eu preciso ditar uma frase onde uma dessas palavras do campo semântico esteja inserida. Então, a palavra que eu vou ditar é... Eu vou dar exemplo de duas frases, né, não palavra. Uma seria, a bateria acabou. Ponto. A segunda poderia ser, o meu celular descarregou. Então, são duas frases. Então, acabou e descarregou. Será que é a mesma coisa? São palavras que, né, se completam? São sinônimos? O que, né? Você já tem esse olhar, então, assim, depende da turminha que você tá, você pode usar uma palavra, né? Descarregou. Aí, e para os menores, a palavra bateria, né, que seria a bateria acabou, uma palavra mais fácil, talvez, para eles escreverem, né, relacionar a grafia ao som e a grafia, tá? Então, assim, trabalhando com esse campo, você tem que fazer, deixar o seu aluno à vontade nesse contexto, tá? É o jeito dele, é fazer levantamento, é fazer perguntas com intencionalidade. Como é que eu escrevo bateria, né? Como será que é a palavra bateria? Você lembra se tem algum amiguinho que tenha esse som da palavra? Você lembra quem é? Você pode escrever
Então, assim, não é falar, gente. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu vou ditar a palavra, eu vou falar, bateria, B de Bianca. Você entende? Não é isso. É você fazer levantamentos para que a criança consiga, por ela, fazer essas reflexões sobre o sistema de escrita. É ela que vai atrás da palavra, é ela que vai pensar no como. Isso é maturidade, isso é aos poucos, isso vai acontecer aos poucos. Mas são com intervenções e boas perguntas que a criança vai chegar naquilo. Então, isso é assim, a função do professor nesse momento é fundamental. E por favor, não é assim, ba, te, ri, a. Não é para escandear. Não é para escandiar as palavras, não é para fazer as palavras mecânica, ficar escandindo, sabe? Não é isso. É bateria. Repete outras vezes. Bateria. Tá? Não é bateria. Não é isso. É bateria. Então, é de uma vez só, quantas vezes for necessário. Mas uma única vez, tá? Assim, um único falar, tá? De uma única vez você vai falar a palavra, não só fragmentando, silabando a palavra, não. Então, assim, tem que ser só desse campo semântico que eu estou ditando? Não, eu estou usando um campo semântico atual. Mas você pode fazer uma lista de bolo, de brigadeiro, de coisa que tem em festa de aniversário, de lista de roupa, de brinquedo, de comida, de frutas. Fique à vontade. É uma sugestão, é uma coisa que eu estou fazendo, tá bom? Bom, depois que você fez todo esse trabalho, né, que você fez tudo isso com a criança, você vai guardar depois de passar por todas, você vai guardar essas sondagens, porque essas sondagens, gente, elas têm que voltar em um outro momento. Não fez uma única vez e acabou. Seria gostoso se daqui a um tempo você utilizasse as mesmas palavras para um novo momento de sondagem, para ter certeza que essa palavra ela foi assimilada e aprendida. E qual é o nível, né? Qual é a hipótese que a criança se encontra nesse outro momento? Hoje, em fevereiro, ela está assim. Março, abril, você voltar a repetir essa mesma sondagem em abril, como será que está a criança lá? Quais são as palavras que ela já assimilou, já tomou posse? Isso é muito gostoso de você comparar depois. Isso é uma coisa única na vida do professor, tá bom? Bom, então vamos finalizar aqui. Depois que você fez toda a sua sondagem, que você fez toda a sua explanação, o seu olhar, esses dados da sondagem, eles vão te mostrar, quando você pintar esse gráfico, quando você olhar para esse gráfico, você vai ver como é que estão os seus alunos, quais hipóteses eles se encontram. Aí vem o trabalho mais gostoso e mais audacioso e mais trabalhoso também para os professores, que tá bom, eu já identifiquei, meu aluno está na fase pré-silábica, e agora, o que eu faço, de onde eu parto, como é que eu vou fazer? Agora vem o momento de você fazer algumas perguntas. Então, assim, primeiro, né? O que os dados da minha sondagem revelou, né? O que eles falaram para mim? Falaram que tá assim, assim, assim. Esses daqui estão nessa hipótese, esses 4 estão nessa, esse daqui tá mais avançado, aí o fulano já é alfabético. Já consegue, já faz, tá? É lindo, maravilhoso. Tá, mas ele também tem que evoluir. Não tem problema que ele tá no primeiro ano e já sabe ler. Só porque ele está no primeiro ano sabe ler, você não vai planejar nada para que ele avance, vai ser desestimulante também. Pensa em você, putz, mas isso eu já sei. E aí eu não tenho desafio, ninguém vai me fazer nada, ninguém vai me dar nada. Então, assim, não se esqueça. A evolução e o trabalho são para todos. Cada grupo, agora você vai ter que se organizar, planejar a mesma atividade que você está fazendo, as mesmas coisas que você vai preparar, o mesmo texto que você vai preparar para sua sala, cabe intervenções diferenciadas, exigências para essa turma diferente, não é do mesmo jeito.
Como é que eu vou trabalhar com os meus alunos pré-silábico? Vou dar um monte de letras do alfabeto soltas? Não. Para esse aluno é um texto inteiro, é um texto fechado, né? Então, assim, quanto menos ele sabe, mais o texto completo tem que ser. Por quê? Porque ele tem que ver o todo, ele não sabe aquilo. Como é que eu vou me dar um monte de letras separadas para a criança? Isso não é ajudar, isso não vai ensinar. O que você tem que fazer? Dar a música toda, a parlenda, ela inteira. E aí você vai pedir para ser trabalhado, circulado, encontrar dentro do todo. Ah, mas aquele que já está avançando mais, esse que está avançando mais, você já pode. Dentro desse todo, tirar algumas palavras que ele vai trabalhar para acrescentar as letras, para completar a letra que está faltando, ligar o desenho à palavra, mas completando também a palavra. Então, assim, tem várias atividades. Nós não estamos falando agora de atividades, tá bom? Esse recurso, essa atividade, tem muitas sugestões no livro do Ler, tá? Tem muito agora do Aprender Sempre. Então tem bastante coisas aí para ser trabalhado que mostra, tá? Então assim, no momento nós não é isso que a gente vai fazer. A gente está mostrando o que tem que ser feito, tá? Depois as intervenções, tem intervenções para cada hipótese. O que a gente não pode fazer é pular essas hipóteses e fazer as hipóteses de qualquer jeito, tá? Que elas sejam trabalhadas irresponsavelmente porque você não soube dividir, separar os seus alunos. Tá bom? Então, isso a gente tem que olhar e olhar com muito cuidado. Bom, vamos retomar aqui mais alguns cuidados que a gente tem com a sondagem, tá? Não é só editar a palavra, sem escandinar, sem ficar silabando, né? Fragmentando a palavra. Nós temos alguns cuidados também em relação a respeito daquilo que a criança escreve, né? Porque às vezes ela escreve e ela volta para apagar. Então, assim, saber o porquê que ela quer apagar e pedir para que não apague, deixa aquilo que ela escreveu ali, escreve em outro cantinho, muda de, né, vai para lá, mas deixa, porque o que ela escreveu, a palavra também vai te ajudar depois na hora que você for interpretar a leitura da criança, tá? Então, deixar escrito a palavra lá, mesmo que estiver errada, conversar com a criança que ela não precisa apagar, tá? Não é impor, é falar que não precisa, que ela pode deixar ali de boa, sem problema nenhum, tá bom? Outra a orientação do professor, que escreva uma palavra embaixo da outra, tá? Não é em qualquer lugar na folha, não. Orienta, ensina. Aluno tem que aprender a ser aluno. Aluno é ensinado a ser aluno. Aluno não nasce aluno. Então, tudo que está relacionado a ser um aluno tem que ser ensinado. Inclusive, neste momento, falar que ele vai escrever uma palavra embaixo da outra, tá bom? Outra coisa, né? Além de ser do mesmo campo semântico, a gente tem que tomar cuidado com as sílabas contíguas, né? Aquelas sílabas tipo assim, ó, banana, batata, aquelas sílabas que repetem as sílabas, né? Então, nesse momento, evitar fazer isso com a criança, tá? Procura não dar esse tipo de palavras na hora que você for fazer ditado com elas, tá bom? Então, aí a gente já... Então, você pode fazer lista do que você quiser, tá? Para ser trabalhado com a criança, para que a criança vai ampliando, né, o repertório, se é brinquedo, se é fruta, se é roupas, se é jogos, sabe? Você vai trabalhando com aquilo que você quer, mas deixa a criança à vontade para ela ir escrevendo as palavras dela e você, com aquela intencionalidade que lhe cabe de professor, vai fazendo a sua parte, vai fazendo as intervenções necessárias para que ela faça um bom ditado, né? Para que ela produza um bom ditado. E só depois de tudo, né? Que passar, que terminar, que fazer tudo, é que você vai voltar para você olhar para aquilo que você fez, né? Então, como foi esse ditado? Depois que você tiver
hipóteses, você vai analisar os ditados, as sondagens que você fez, você vai observar qual foi a letra que escreveu, se usou letras do próprio nome para escrever as palavras que você ditou, quantas usou, se alguma delas já veio, né, com a palavra com valor sonoro ou não. Então, assim, se a criança colocou um monte de letras soltas sem ter ligação uma com a outra nesse momento, então aí é o olhar do professor para aquelas hipóteses, para saber se é pré-silábico, sem valor, com valor, se é alfabético, né? E tem mais, tá? Vai além, não para no alfabético, mas vamos falar só até aqui, tá? Então você vai ficar de olho para você saber sobre essas hipóteses dos alunos neste momento, né? E aí você sabendo onde é que está o seu aluno, em qual das hipóteses o seu aluno está, você com certeza vai poder fazer atividades, preparar atividades para o seu aluno para que ele avance nessas hipóteses. E nosso currículo paulista, ele traz neste momento algumas habilidades que devem ser trabalhadas nesse primeiro momento, né? Que tem que ser contempladas. O que você, professor, vai fazer? Vai lá nas habilidades, nós vamos para o caminho inverso, né? Você vai lá nas habilidades, verifica quais são as habilidades que têm que ser trabalhadas, que têm que ser desenvolvidas, e aí é que você traz habilidade para o seu texto, tá? Para a sua atividade. Não é pensar atividade, qual encaixa aqui? Não, você tem que ser protagonista mesmo, né? Como a Clarissa sempre fala, você tem que ser protagonista. Então, primeiro, você vai nas habilidades, você vai saber o que tem que ser trabalhado. Onde é que eu encontro essas habilidades? Em que tipo de texto? Qual é o recurso? Qual é o gênero textual que eu tenho que ir atrás, que eu tenho que buscar para que ele dê conta dessas habilidades que estão sendo cobradas agora? Então, é você que vai fazer essa ponte, é você o responsável de levar isso até o seu aluno. Então, as atividades que você vai preparar, se tem banco de palavras, se não tem que estar dentro, tem que conter as habilidades, tá? O caminho inverso, primeira habilidade. Você já sabe qual é a hipótese que o seu aluno tá, então você já consegue fazer isso. Dentro dessas hipóteses, quais são as habilidades que eu preciso dar conta? Você já sabe as hipóteses, você já tem as habilidades, agora é hora de montar as atividades. Para montar as atividades, gente, sugestões de atividades de qualidades tem muitas. Muitas. Se você não acompanha, se você não me acompanha, você não sabe, né, que eu sou aluna, que eu também faço parte da turma, né, do CAP, e o CAP tem muitas sugestões e formações, muitas. Então, fica atento para as próximas vagas e você vai atrás daquilo que te faz bem, que te faz melhor, te faz crescer. Você, estando de posse de tudo isso, você vai montar agora o seu olhar, você vai montar suas atividades, você vai montar agora pensando no seu aluno. Você está fazendo aquilo neste momento, não é qualquer coisa para 30 alunos, não. Olha, essa atividade aqui eu vou preparar para esses 7 alunos. Olha, essa atividade é para aqueles 2 lá que estão assim. Essa atividade aqui eu vou já fazer. A mesma, gente, eu não estou falando de várias, não. É uma única atividade. Dentro da atividade tem que ter o seu olhar. Então, aí é que vem o trabalho, que é difícil, mas quando você começa a ter esse olhar e esse tipo de procedimento, se torna tão normal, se torna tão simples, que você já não consegue mais fazer. Não que você não possa, tá? Fazer um todo para todo mundo. Bom, se a sua intenção naquele momento é fazer uma atividade que você pega todo mundo, sem problema nenhum. Agora, se é para avançar no sistema de escrita, você tem que fazer intervenções necessárias para que o seu aluno consiga sair das hipóteses, avançar, tá? Sempre mais. E quando você sabe fazer isso, não demora muito. Não é culpa de nenhum estalo, não é culpa, nossa, deu um clique. Não tem nada a ver com clique, tem a ver com o profissional. Tem a ver com o bom profissional que está lá na frente da sala de aula, tá? E se você é o bom profissional, esse aprender é seu. Você ensinou, você soube
fazer a sua parte para atingir o seu aluno, para dar conta da sua aula, do seu aluno, tá? Então, assim, você fazendo todos esses passos, prestando atenção em todos os seus alunos, em quais atividades, em quais intervenções você vai fazer com o seu aluno, não tem outro jeito. O seu aluno vai ter sucesso, o seu aluno vai avançar e com certeza a sua aula terá muito mais qualidade, tá? Então aí você vai ser a protagonista da sua história. Não é nenhuma cartilha, não é nenhum livro, não é ninguém. É junto, um conjunto, né, de procedimentos que vai fazer com que o seu aluno vença todas as etapas nesse momento de alfabetização, ok? Gente, então vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa seu like, deixa seu joinha aí e compartilhe o vídeo com seus amigos, com suas amigas. Bom, boa noite, gente.